Olá, bom dia para você. O programa 5watt, telejornal de negócios do Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região, começa agora. Veja os principais destaques de hoje. Oportunidade de trabalho. Varejo da região deve abrir 1.750 vagas temporárias para o final de ano. As oportunidades da pandemia. Família de Taubaté se une para vender bolos caseiros. Empresário de Pindamonhangaba investe em uma marmitaria inteligente e já pensa em abrir franquias. Fábrica de massas faz adaptação na produção para atender os consumidores que ficaram em casa durante o isolamento social. Pequenos negócios crescem com a implementação dos serviços de delivery. O ano de 2020 ficará marcado na vida de todos. Para o comércio não é diferente. Foram meses de portas fechadas, contratos suspensos, demissões de funcionários e um prejuízo histórico. Mas com o avanço da região para a fase verde do Plano São Paulo, que visa a retomada consciente da economia no estado durante a pandemia do coronavírus, o varejo começa a se preparar agora para o Natal. Muitas lojas já estão recebendo currículos para os trabalhos temporários de final de ano. Esta rede de produtos variados possui 14 lojas na região, além de um centro de distribuição. Depois de amargar queda nas vendas durante as datas comemorativas do primeiro semestre, o Dia das Crianças foi 10% melhor do que em 2019 e serviu de termômetro para o final de ano. O Dia das Crianças foi um termômetro para a gente sentir, né? O público está querendo voltar a consumir, comprar, e isso acontece no final do ano, né? A nossa demanda de cliente aumenta, nossos produtos também, a gente sempre compra a mais, e com isso a gente tem que ter pessoas a mais também para poder atender os clientes. As prateleiras já começaram a ganhar os produtos natalinos, que representam cerca de 40% das vendas de novembro e dezembro. Para atender os consumidores, a rede vai contratar cerca de 50 funcionários. O movimento nesta loja de calçados também cresceu e a expectativa é de aumento nas vendas para o Natal. O estabelecimento vai contratar 25 funcionários. Nós estamos com uma expectativa alta, geralmente todo final do ano a gente contrata bastante funcionários, né? E agora não vai ser diferente, nós temos aí 25 vagas só para essa loja aberta para o final do ano. Um estudo realizado pelo Departamento Econômico do 5watt mostra que, apesar do ano difícil, as vendas de Natal devem movimentar o varejo e, com isso, a necessidade de reforçar o quadro de funcionários vai existir. Porém, o número de contratações na região será 30% menor do que o ano passado. Se a gente falasse em Natal no mês de abril, no mês de maio, a gente estava sendo, de alguma maneira, louco, porque provavelmente não teríamos Natal. E agora já estamos falando em contratações para essa data. Então eu acredito ser extremamente positivo. Esse número, evidentemente, não chega, né, o que aconteceu no ano passado, mas eu ainda acredito que ele pode nos surpreender. Em 2019, foram 2.500 vagas geradas no período de Natal. Para 2020, a expectativa é de 1.750 contratações. Nesta loja de cosméticos, o movimento aumenta 30% no final do ano. Mesmo assim, a direção da empresa ainda vai analisar a possibilidade de novas contratações. Sempre é contratado sim devido ao grande movimento, né? Então a gente tem que contratar sim. Agora com a pandemia, né, a gente vai ver como é que vai ser o movimento, né, para ver se haverá mais contratações. De janeiro a agosto deste ano, o varejo da região perdeu 6.185 postos de trabalho. As contratações de final de ano serão boas oportunidades para muitos que perderam seus empregos. Só nesta loja, a expectativa é receber 25 currículos por dia, já a partir desta semana. Olha, o perfil que a gente busca é aquela pessoa que gosta de pessoa, né? A gente sempre fala, gente gosta de gente. Então aquela pessoa tem que ser alegre, tem que ser entusiasta, né? Como a gente sempre fala, é ter Deus dentro de si, é a pessoa que busca um crescimento profissional. As pessoas interessadas nessas vagas temporárias devem entregar os currículos nas próprias lojas.
Um empresário de Pindamonhangaba, do ramo de alimentação, decidiu abrir uma marmitaria em Taubaté. Com a pandemia do coronavírus, a produção da empresa, que participa de licitações para fornecer refeições em escolas, parou. Com o novo empreendimento, a ideia agora é investir em franquias. O cardápio oferece 3 opções por dia. Além disso, esse buffet também fica disponível para os clientes que querem comer no local. Bruno trabalha com alimentação desde 2014. O empresário possui uma cozinha industrial na cidade de Pindamonhangaba e participa de licitações para fornecer refeições em escolas, além de algumas indústrias. Com a pandemia do coronavírus, os alunos ficaram sem aulas e 1.300 refeições deixaram de ser produzidas por dia. Desde o dia 17 de março teve que suspender os atendimentos, certo? O que essas 3 escolas geravam um total de 18 empregos, certo? E aí a gente teve que buscar uma outra alternativa para conseguir continuar tendo renda no ano de 2020, né? E a alternativa foi inovar. Há pouco mais de um mês, Bruno abriu uma marmitaria na região central de Taubaté. O estabelecimento funciona com uma cozinha inteligente, toda de vidro, e o cliente pode observar como está sendo preparada a comida. Além disso, a pessoa pode optar pelo delivery ou fazer sua refeição no próprio local. O cliente ele tem segurança para chegar e comer de forma bem tranquila, porque ele está vendo tudo que está sendo feito. Ele está sentado, ele está vendo, ele entra, ele está vendo, ele sai, ele está vendo. Então isso também traz para a gente assim, uma garantia de tudo que a gente se propôs a fazer está sendo feito. Porque o cliente está vendo a gente preparar a comida, está vendo ele, no caso ali, refazendo alguma coisa quando precisa. Então é uma proposta bem bacana. Ao todo são 17 pratos diferentes feitos na hora em que o cliente pede. As marmitas são preparadas assim, com os ingredientes todos separados. Para a reposição, são 2 geladeiras e um forno vertical. Procurei usar toda a experiência que a gente adquiriu com refeição coletiva, certo? Dentro dos processos para desde a produção até a entrega para o cliente, a própria experiência que a gente também tem de visitar outros restaurantes, pegar as dificuldades e tentar juntar todas essas informações em um só projeto. E aí saiu a necessidade de uma cozinha inteligente, automatizada, que tenta prever os erros que podem acontecer para que o atendimento seja feito da melhor forma possível. Mesmo com a volta das licitações, Bruno pretende investir nesse sistema de alimentação com a abertura de franquias. Essa unidade foi pensada em replicar, né? A gente fez o projeto para poder ter a replicação dela. Se tiver o sucesso que a gente espera, acho que o foco da empresa vai ser em abrir essa unidade em algumas cidades aqui da região, certo? E começar a trabalhar o processo de franquia mesmo. Novos tempos, novas ideias, não é mesmo? A seguir, empresas da região crescem com o serviço de delivery. Não saia daí, nós voltamos já. Pais se preocupam com o futuro, filhos pensam no presente e tá valendo. Futuro é o ensino médio técnico que prepara para a vida. Tá valendo. Presente é um professor que fala a língua dos alunos. Tá valendo. Futuro é uma proposta pedagógica moderna. Tá valendo. Presente é se sentir sempre à vontade e com vontade de aprender. Tá valendo. E a verdade é que todos concordam com o mesmo ponto. O melhor caminho para o futuro é o bom aprendizado no presente. Tá valendo. Ensino médio técnico Senac. Começar o seu sonho tá valendo. Emília é dona de um pequeno comércio e teve uma bela ajuda para contratar seus funcionários. Ela aderiu ao regime especial de piso salarial, o REPIS. Com ele, as microempresas podem contratar colaboradores com valores salariais diferentes. Resultado: Emília consegue administrar melhor a sua folha de pagamento, investindo assim em outros setores da sua loja. Faça como ela. Procure o Sincovat e se informe sobre as vantagens do REPIS.
Você, estudante, está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestágio.com do Sincovat. Buscamos vagas para os estudantes, procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestágio.com. Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631-2529 ou 3011-0842. O governo federal acaba de editar o novo decreto, agora no último dia 14/10, autorizando as empresas a suspenderem, bem como reduzirem jornada de salário por mais 60 dias. Portanto, o prazo máximo agora para a utilização dessas medidas são de 240 dias. Lembrando aos empresários que, ao retorno dessa suspensão ou de redução de jornada de salário, o empregado terá de garantia de emprego o prazo correspondente à suspensão ou à redução que tenha sido efetivada. Outra questão que chega bastante ao departamento jurídico agora nesse final de ano é com relação à contratação temporária, muito comum no comércio em razão da maior demanda, inclusive é o que esperamos. Sim, é possível contratar dessa forma conforme prevê o artigo 443 da CLT, que poderá ser por 30, 60, 90, 120 dias, conforme a necessidade do empregador. É um instrumento bastante importante que pode sim ser utilizado. Nesse ano difícil, o delivery foi peça-chave para a maioria das empresas. Além de ajudar nas vendas, muitos negócios cresceram com o serviço de entregas durante a pandemia. Se você gosta de queijos, olha só esse rocambole feito com massa de mussarela, rúcula e tomate seco. Quem trouxe a novidade para a região foi a Patrícia. Em novembro do ano passado, ela decidiu investir na área de queijos artesanais e diferenciados. E essas barcas começaram a fazer sucesso entre os vizinhos, mas foi durante a quarentena que o negócio cresceu. Na verdade, eu comecei para querer vender só para os meus vizinhos, amigos. Aí um foi passando para o outro, aí foi aumentando pedidos. Aí eu peguei e durante a pandemia aumentou. As nossas vendas aumentaram. Muitas pessoas conheceram a gente durante a pandemia por conta de estar em casa, mexendo mais em redes sociais. O número de pedidos cresceu tanto que Patrícia, com a ajuda do seu marido, criou a Rota do Queijo para levar os produtos para as outras cidades. Muitos clientes começaram a pedir, vem para Lorena, vem para Atibaia, vem para Cruzeiro. Aí começamos a fazer a Rota do Queijo, levar até em domicílio, entregamos em domicílio, ou no trabalho, onde o cliente chamar, passar o endereço, entregamos para ele. As vendas cresceram tanto que as entregas precisaram ser concentradas de quinta-feira a sábado. No Dia dos Pais, por exemplo, foram mais de 80 pedidos. Essa barca maior tem 1,5 kg de queijo e serve até 10 pessoas. Além disso, o kit petisco com queijos temperados também caiu no gosto dos clientes. Eu não esperava vender tudo que eu vendo, que eu comecei a vender. É tanto que eu trabalho praticamente sozinha. Minha filha me ajuda. Agora, durante a pandemia, que está parada na escola, ela atende os clientes para mim. Porque eu não dei conta de atender cliente e produzir, que na verdade preparar para as pessoas as encomendas. Então, assim, cresceu muito, muito. Já essa casa de açaí de Tremembé existe há 15 anos e até o início da quarentena nunca tinha usado o serviço de delivery. Eu tinha medo, uma parte da minha... tinha medo de... porque o meu produto é um gelado, descongela, e a parte de delivery dos mototáxis era muito caro, então não tinha como não desenrolar. Com o serviço de entregas, as vendas aumentaram 30%. Agora, mesmo com as portas da loja abertas e os clientes frequentando normalmente, o delivery vai ficar. Faz parte do nosso negócio agora o delivery. Teve um aumento de 30% a 40% na venda e veio para ficar. Uma coisa que eu não tinha, né? Aí eu tive que desenvolver agora na pandemia e veio para ficar. São as mudanças e os aprendizados que essa crise trouxe.
E como vimos, essa pandemia do coronavírus exigiu a adaptação de muitos negócios. Para evitar demissões, uma fábrica de massas em Taubaté precisou inovar. Agora, além de fornecer os produtos para restaurantes, bufês e mercados, um delivery entrega pratos prontos para os clientes finais. O ritmo de produção já voltou ao normal. Aqui são 2,5 toneladas de massa por semana e 10 horas por dia de trabalho. Depois da mistura dos ingredientes, a massa da lasanha passa por essa esteira e é fervida na água a 80 graus. A fábrica, que existe desde 1996, comercializa cerca de 4.500 unidades por semana. Além da lasanha, tem massa de nhoque, cannelloni, ravioli, entre outras tradições italianas. São 55 variedades. Mas durante a pandemia do coronavírus, houve uma queda de 30% nas vendas. A gente vendia muito para supermercado, para bufês, para essas vendas, né, de festas em geral. E teve uma queda. Alguns clientes fecharam, infelizmente. Então a gente aí teve essa queda de clientes que infelizmente precisaram fechar por causa da pandemia. Para evitar demissões e impedir ainda mais a queda na produção, a empresa precisou inovar. Em contrapartida, a população que está em casa, em pandemia, precisava comer. Então, a gente reinventou aí alguns produtos, principalmente alguns produtos prontos para consumir, e a gente teve aí um aumento muito bom. Com o delivery, os pedidos online aumentaram 30%. No total, são 7 pratos prontos, feitos na hora. Tamires explica que a ideia agora é aprender com as lições deixadas pela pandemia e continuar focando nas necessidades do consumidor. O aprendizado foi enorme, a gente se recriou com certeza e a gente vai dar continuidade a isso sim, porque a gente teve uma vantagem aí, né, um aconchego do público mesmo em estar consumindo cada vez mais as nossas massas. O seu negócio já está na internet? Ainda não? Então você já está perdendo dinheiro. Pesquisa da FEComércio nos mostrou que aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, a participação do comércio eletrônico no comércio varejista em geral cresceu em 6 meses, nos primeiros 6 meses de 2020, o dobro do crescimento visto em 6 anos. Vamos aos números. Em 2013, o comércio varejista online participava com 2,3% do varejo em geral. Cresceu em 6 anos a 2019 para 2,7%, 0,4 pontos percentuais. Nos primeiros 6 meses de 2020, o crescimento foi de 0,8 pontos percentuais, chegando o e-commerce a participar com 3,5% do varejo geral. Isso mostra que a pandemia acelerou o processo de digitalização da empresa e do consumidor. Boa parte do varejo, importantes segmentos varejistas, devido ao decreto de quarentena estadual, foram impossibilitados do atendimento na loja física, o atendimento presencial. Naturalmente, aliado a isso, nós tivemos uma quantidade muito grande de pessoas dentro de casa, devido ao necessário isolamento social para conter a pandemia. Isso fez com que a única saída, o escape para o consumo fossem os sites, as vendas online. Naturalmente, essa tendência ela não é recente. Ela é uma tendência vista nos últimos 15 anos no nosso país. A pandemia só acelerou esse processo e é um caminho sem volta. Inclusive o Pix vem aí para digitalizar inclusive os meios de pagamento. É importante que o empresário fique atento
e muito atento a essas novas tendências de pagamentos dos consumidores e do próprio processo do comércio varejista. Aquele que conseguir não somente vender online, mas atender de forma mais ligeira, digitalmente, e apresentar o seu portfólio de mercadorias em redes sociais, em aplicativos de mensagens instantâneas ou até mesmo nos próprios sites, tratando todos esses caminhos, que são todos canais de atendimento, canais de exposição entre a empresa e o consumidor, vai conseguir manter os pontos de contato ativos. E quanto mais você tem ponto de contato com o seu cliente, mais chance você tem de continuar vendendo. Estar atento a este processo de digitalização complexa, mas muito acelerada da nossa economia, do nosso setor e da nossa região, faz com que o empresário que tiver isso em mente e aplicar com planejamento não fique para trás. Em instantes, você vai conhecer a história de uma família de Taubaté que se uniu para fazer bolos caseiros nesse período de quarentena. É depois do intervalo. Pais se preocupam com o futuro, filhos pensam no presente e tá valendo. Futuro é o ensino médio técnico que prepara para a vida. Tá valendo. Presente é um professor que fala a língua dos alunos. Tá valendo. Futuro é uma proposta pedagógica moderna. Tá valendo. Presente é se sentir sempre à vontade e com vontade de aprender. Tá valendo. E a verdade é que todos concordam com o mesmo ponto. O melhor caminho para o futuro é o bom aprendizado no presente. Tá valendo. Ensino médio técnico Senac. Começar o seu sonho tá valendo. Empresário, você conhece o Sincovat? Sabia que podemos te ajudar a enxugar despesas e fazer seu negócio lucrar mais? É isso mesmo! O Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região tem ferramentas que podem melhorar o caixa da sua empresa e fazê-la mais lucrativa. Venha nos visitar e conferir os benefícios que podemos lhe oferecer. Sincovat, somos o braço forte do comércio. Desde 1808, a mídia impressa foi o principal veículo para a difusão das ideias no Brasil. Nenhum evento político, constitucional, eclesiástico e econômico, nem os movimentos sociais, filosóficos e literários podem ser compreendidos sem levar em conta a influência da imprensa sobre eles. Uma das formas de conferir como atuaram alguns dos principais jornais brasileiros ao longo dos séculos XIX e XX é acessando a Hemeroteca Digital Brasileira, serviço oferecido pela Fundação Biblioteca Nacional desde 2012. Por meio desse portal, leitores ou pesquisadores de qualquer parte conectada do mundo podem consultar gratuitamente com todas as facilidades milhões de páginas de antigos jornais e revistas da imprensa do Brasil. Nele você pode ler, por exemplo, as coleções completas da Gazeta do Rio de Janeiro e do Correio Brasiliense, primeiros periódicos brasileiros, e conhecer como a imprensa se apresentou aos primeiros leitores de jornal do país. E também pode descobrir que em março de 1859, o Mosaico, primeiro jornal da futura região metropolitana do Vale, já circulava em Guaratinguetá. Mas não se sabe o dia certo que a imprensa nasceu na região, porque as primeiras edições do Mosaico estão perdidas e poucos exemplares digitalizados foram publicados na internet. Melhor sorte teve a coleção de O Taubatéense, primeira publicação periódica de Taubaté e a terceira do Vale. Ela foi preservada e, em 2013, digitalizada pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, sem nenhum custo ao pagador de impostos de Taubaté. Infelizmente, essa coleção ainda não está disponível na internet. Mas, felizmente, você pode ler as 13 primeiras edições de O Taubatéense na plataforma DocPro, a mesma que fornece tecnologia para a Hemeroteca Digital Brasileira. Pelo O Taubatéense, sabemos que a imprensa de Taubaté nasceu numa quinta-feira, 29 de agosto de 1861. Naquela época, a lavoura cafeeira no Vale do Paraíba era fundamental para a economia brasileira. E
o mercado regional vivia uma expansão comercial sem precedentes. É nesse cenário que as tipografias e jornais encontraram terreno fértil para vender informação e anúncios. Na década de 1860, a imprensa deu as caras em mais 4 cidades do Vale: Pindamonhangaba em 1863, Bananal em 1867, Areias em 1869 e Caçapava em 1870. No próximo programa, vamos investigar como a comunicação influenciou comércio e costumes na região. Durante o período de quarentena, muitos negócios foram obrigados a fechar suas portas e vários encerraram suas atividades. Mas para alguns, a dificuldade virou oportunidade. Em Taubaté, uma família se uniu para fazer bolos caseiros. A ideia ganhou força nas redes sociais e as vendas já são um sucesso. As receitas são todas caseiras, mas aqui os principais ingredientes são força de vontade, determinação e trabalho em família. 3 dias antes da pandemia começar e as cidades da região decretarem quarentena, essa vovó de 44 anos resolveu que iria fazer bolos para vender para os vizinhos. Eu até fiquei com medo, porque a gente lançou o Vovó Mussa, 3 dias depois veio a pandemia, né? Fechou tudo. Foi difícil até assim para embalagem, as fitas, adesivo, foi bem difícil. Aí eu me surpreendi com as pessoas, com os pedidos. E para não perder clientes, Vovó Mussa reuniu os filhos e colocou todo mundo para trabalhar. Aí eu precisava de entregador e de alguém que tirasse o pedido para mim, porque eu sou muito boa executando, mas vendendo é meio difícil. E aí minha filha falou: não, mãe, você quer? Então vou te ajudar, vamos. Hoje são cerca de 30 bolos por dia e mais de 50 sabores diferentes. Toda a produção é acompanhada de perto pela Ágata, que faz as filmagens e as fotos para publicar nas redes sociais. E eu fico aqui nos bastidores mesmo, tomando bastante cuidado com o que a gente vai postar, prestando atenção na qualidade dos conteúdos, sempre pesquisando o que a turma gosta de ver, o que dá audiência, o que faz sucesso, para tentar trazer isso para o nosso dia a dia e nos posts aí cotidianos. Os resultados das postagens são imediatos. Nos finais de semana, o número dos pedidos aumentam. As entregas mais próximas são feitas de bike pelo Thiago. Normalmente as minhas entregas, como eu não tenho carteira, eu faço de bicicleta. Aí eu entrego mais pela região aqui do bairro, onde fica mais fácil para mim. Já o Sandro elabora um roteiro dos pedidos dos outros bairros e faz as entregas de carro. Eu faço as entregas um pouquinho mais distantes, né? Que são as entregas de carro, de moto. Os pedidos maiores, quando normalmente 6 bolos, 5 bolos de uma vez, eu vou de carro, né? E os bolos que não tem como entregar de moto, que são os bolos com muita cobertura e tudo mais, que são vulcão, piscina, eu faço as entregas de carro. A família já pensa em voos maiores futuramente, como adquirir uma outra cozinha e até abrir uma loja. Mas sempre com bolos feitos pelas receitas dessa vovó e a união e vontade de todos. Hoje, por mais que eu tente, eu não me vejo trabalhando longe deles, longe dela em especial. É muito gostoso. Eu consegui fazer do meu trabalho a união na minha família, né? E levar isso para as outras pessoas. Uma delícia, hein? E já que amanhã é meu aniversário, quem sabe eu ganho um bolo desses, né? E o nosso programa de hoje termina aqui. Essas reportagens e muitas outras sobre o empreendedorismo de nossa região você encontra em nosso canal de vídeos no YouTube. Já são 30 mil inscritos e quase 4 milhões de visualizações. Acesse também nosso site e nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá e um ótimo final de semana para você.